Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos ao nosso canal e antes de partir para esse vídeo que a gente fez a comparação dos projetos da Sempre Vasco, do Júlio Brandt e do Fred Lopes, eu queria pedir para vocês, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Se puderem também curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido para mais vascaínos e compartilhar nos grupos de WhatsApp, a gente agradece. Valeu, galera. Galera, e partindo para essa análise que a gente fez dos projetos das duas chapas, né? Da chapa do Fred Lopes e do Júlio Brandt, o primeiro tópico, o primeiro assunto é investimento. E aí o que o Fred Lopes pensa sobre investimento? Ele acha que uma reestruturação no Vasco é necessária, que não tem como fazer investimento ou como obter investimento se não reestruturar totalmente o clube. E aí ele fala sobre algumas questões. Por exemplo, ele acha que precisa vender jogadores, que o clube precisa vender jogadores. Aí ele deu exemplo de Internacional, Atlético Paranaense, do nosso rival aqui do Rio. Esses clubes, mesmo eles estando bem financeiramente, eles vendem jogadores. Vendem 2 ou 3 jogadores por temporada. Isso é uma prática que já vem sendo habitual, porque o clube necessita disso, vender os ativos. Todos os clubes do Brasil, da América do Sul, necessitam disso, né? E vende jogador para ter dinheiro mesmo, para investir, alguns clubes para pagar dívida, alguns clubes para investir e pagar dívida. É uma prática que está se tornando normal mesmo no futebol brasileiro. E aí ele falou que o Vasco precisa disso, que se o Vasco vendesse os jogadores atuais que subiram, sub-17, sub-20, que subiram nos últimos tempos, pelo preço de mercado normal, o Vasco teria mais ou menos 70% do valor da sua dívida só em venda de jogadores. Então é muito forte esse valor, esse dinheiro que entra para o clube, um clube formador, um clube que revela muito como o Vasco, é um dinheiro muito alto e muito importante realmente. É uma das vertentes, é uma das ideias do Fred Lopes. E aí também ele falou que para arrecadar, uma das outras ideias que ele tem também, é montar um time forte para competir, porque isso traz dinheiro para o clube. Um time forte, competitivo, que ganhe títulos, exatamente, isso traz realmente dinheiro para o clube. Não existe como você angariar recurso, promover mesmo a entrada de dinheiro se não tiver um time forte. Ninguém, palavras dele e eu concordo com isso, nenhum time consegue pagar suas dívidas e gerar recurso, gerar dinheiro lutando para não cair para a Série B. Deixa a opinião de vocês aí sobre essa visão do Fred Lopes sobre investimento, galera. E aí na levada do clube empresa, o que ele acha é o seguinte: ele ainda não tem uma opinião formada sobre o clube empresa, ele não conhece totalmente o modus operandi de como vai ser mesmo, e ele quer fazer um workshop, quer fazer uma reunião com o deputado Pedro Paulo, o deputado que é o precursor, né, o idealizador desse projeto de lei que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, para ele entender melhor. E aí ele poderia dar opiniões sobre o clube empresa dessa forma que está sendo feita. E aí o Júlio Brandt acha o seguinte, que ele não, falando do clube empresa, ele não venderia o Vasco totalmente como uma empresa, porque na opinião dele, os clubes comprados por esses bilionários, os clubes que viram a empresa totalmente, que são comprados, são clubes menores. Não são clubes tão tradicionais e tão grandes, tipo assim, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Paris Saint-Germain, não são os maiores clubes dos seus países. A gente sabe que na Europa, na França, por exemplo, os maiores clubes são o Olympique de Marselha, os mais vencedores, né? São o Olympique de Marselha e Lyon. Não que o Paris Saint-Germain seja um clube pequeno, mas desses três, ele é o menor. Mas com o dinheiro ele acabou se tornando essa potência toda. Na Inglaterra, por exemplo, os maiores são Liverpool, Manchester United, até o Arsenal, e outros clubes se tornaram potências sendo comprados. Aqui no Brasil até se falou há um tempo atrás que tinha um bilionário russo que queria comprar o Fortaleza, estava pensando em investir ou no Paraná Clube ou no Fortaleza e comprar o clube. Então o Júlio Brandt acha que o clube grande, gigante, não é muito fácil de obter sucesso se ele for vendido, porque é um clube que mexe com muita gente, tem muita gente por trás, muita gente que eu digo é uma massa de torcedores, né? É um clube muito tradicional.
E aí sobre investimento, ele acha que o Vasco tem muito poder de arrecadação, que o Vasco é muito mal gerido há muito tempo, mas que o Vasco tem poder de arrecadação. O Vasco consegue arrecadar muito dinheiro, porque tem uma torcida muito grande, uma torcida muito apaixonada e muito engajada. Já vista o programa de sócios, já vista o CT, que está sendo construído pela torcida. Então ele acha que o Vasco tem um poder de arrecadar dinheiro muito forte. Ele quer usar isso, obviamente, a favor do Vasco, o que na opinião dele não está sendo usado nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos. E aí em 2017, ele até teve uma reunião, né, com a presidente da Crefisa, com a dona lá da Crefisa, mas aí ele acabou não ganhando a eleição, e aí o possível patrocínio não foi à frente. A gente não sabe se pode haver de novo uma conversa, talvez ela já tenha dado a declaração que não se interessa em patrocinar outro clube, mas tudo é uma conversa, tudo é mostrar ao patrocinador, à grande empresa, o lucro que ele pode obter com aquele clube. Assim como a Crefisa obtém lucro com o Palmeiras, pode ser que ela vislumbre obter lucros com outros clubes, e um clube do tamanho do Vasco atrai qualquer investidor se tiver uma diretoria séria. Deixa a sua opinião aí sobre as duas formas de investimento, os dois pensamentos do Júlio Brandt, do Fred Lopes, sobre investimento. Deixa a sua opinião aí, galera. E aí, falando de São Januário, Fred Lopes, o que o Fred Lopes acha? Ele acha que é uma prioridade, mas não é das maiores prioridades do Vasco reformar São Januário agora. Ele até disse que é um pouco difícil, porque muita gente não fala nisso, mas o São Januário é todo loteado e o Vasco deve muitos impostos em São Januário, tá? Ele falou que seria um pouco mais complicado do que alguns vêm falando. Eu nem acho que seja tão complicado assim, principalmente para uma obra grande dessa. Não acho que seja tão complicado assim obter as certidões, pagar os impostos e obter os papéis legalizados, né? Tudo direitinho. Mas aí ele falou que usaria muito o Maracanã. Eu acho até isso bom. Eu acho que realmente o Vasco tem que usar muito o Maracanã. E aí ele falou, na opinião dele, né? A gente tem que priorizar um time forte que dispute títulos e traga recursos financeiros para o clube. E aí a gente não pode agora focar no estádio, em fazer um estádio e aí largar um pouco o time de mão. É a opinião dele, não deixa de ter algum fundo de verdade. E o Vasco, com poucos sócios, como tinha há pouco tempo atrás, poucos sócios torcedores, já lotava o Maracanã, imagina com esse número grande de sócios torcedores. A gente tem mesmo que ser protagonista do Maracanã. É um ponto de vista aceitável e interessante esse do Fred Lopes. E aí o Júlio Brandt, na opinião dele, é imprescindível o São Januário ser reformado, mas a reforma não é tão grandiosa assim. Em 2017 eles tinham um plano, a Sempre Vasco, de reformar São Januário para 31, 32 mil pessoas. Seria uma empresa portuguesa, Tecnoplano, empresa até que construiu o CT da seleção de Portugal. E eles tinham o objetivo de fazer uma concessão de 15 anos de 5 mil poltronas a 20 mil reais, o que totalizaria quase que 90% da obra. E mesmo assim, usar bastante o Maracanã, porque é um estádio para 32 mil pessoas, um clube com mais de 150 mil sócios torcedores, não comportaria. E aí jogos menores, usar São Januário, mesmo que reformado, uma reforma não tão grandiosa assim, e usar bastante o Maracanã, era o que eles pretendiam em 2017, vamos ver o que eles vão falar agora sobre essa reforma de São Januário, mas ele já deixou claro em várias entrevistas que ele também, assim como o Fred Lopes, também pretende usar muito o Maracanã. Deixa a sua opinião aí também sobre esse assunto, galera, sobre esses pensamentos dos dois. E aí sobre o CT, o Fred Lopes falou o seguinte sobre o CT, que é um foco da gestão dele, da chapa dele, se ele for eleito presidente, se eles entrarem para administrar o Vasco, é um foco. É um foco dele como gestor, como presidente. Ele falou o seguinte, ele é dono de lojas de material de construção e ele falou que representa mais de 300 empresas do ramo de construção. E aí seria fácil para ele porque ele tem entrada nesse ramo, nesse nicho de negócio. Seria mais fácil para a gestão dele para dar continuidade à obra do CT. Ele acha já a obra do CT muito boa, mas ele acha que tem algumas modificações que ele faria, como por exemplo, implementar gramas de vários tipos, grama sintética, gramas naturais, mas de vários tipos, de vários estádios, para que o time pudesse treinar em gramados diferentes, para quando fosse ter jogos em gramados, desse tipo de gramado, como quando for jogar como visitante. É interessante, não sei se seria possível,
mas é interessante. E aí ele também tem a ambição, a vontade de levar uma mega loja oficial do Vasco para o CT. E aí as parcerias que ele faria para a construção do CT, ele está pensando em fazer uma parceria com a Ambev, que já é parceira do Vasco, já fez algumas obras em São Januário, há uns tempos atrás, e também usar a lei de incentivo. Essa lei, ele espera que com o uso dessa lei de incentivo, o Vasco possa arrecadar mais ou menos 40 milhões em 3 anos. E essa lei também poderia ser usada, uma parte do dinheiro, para investir nas obras do CT. E aí é sempre Vasco. Também já tem um projeto de centro de treinamento com a mesma empresa que iria fazer o estádio, a Tecnoplano, que fez o CT da Seleção de Portugal, que é considerado o melhor CT da Europa. E era um CT muito bom, na época do projeto era um CT muito bom. Provavelmente eles vão dar continuidade, quem ganhar a chapa que vencer as eleições vai dar continuidade ao CT, porque o CT já está praticamente com 50% da obra concluída, ou para concluir pelo menos 50%, 40%, 50% da obra. E aí a gente não sabe só qual a empresa vai ser contratada por qual diretoria. E aí com relação a CT, todas as chapas comungam da mesma ideia, de que o Vasco precisa de um centro de treinamento de excelência, de um centro de treinamento bom, forte, para a base e para o profissional. E muitos pensam a mesma coisa no sentido de unir, integrar a base ao profissional no mesmo centro de treinamento. E a Sempre Vasco sempre teve projeto para um CT bom, para um CT de excelência, e aí deve dar continuidade mesmo a essa obra, mexendo em alguma coisa ou outra, assim como o Fred Lopes, assim como o Levenciano. Quem quer que ganhe a eleição vai dar continuidade a essa obra do CT, provavelmente fazendo algumas alterações que acham que são necessárias, né? E aí deixa a sua opinião aí, galera. O que vocês acham sobre o CT? Qual projeto vocês acham melhor? E quem tem as ideias melhores sobre o CT? Com relação às cotas de TV, os dois também pensam da mesma forma. Vamos falar primeiro do Fred Lopes, que ele falou o seguinte: não existe a possibilidade do Vasco fechar contrato e receber menos que o Flamengo. Por exemplo, se o Flamengo fechar para o próximo Campeonato Carioca com a Globo a 50 milhões de reais, o Vasco não fecha por menos de 50 milhões de reais. Se o Flamengo quiser, ele joga o campeonato sozinho. Se a Globo achar que o Flamengo tem que receber mais, que faça um campeonato sozinho, o Flamengo joga sozinho. Por exemplo, ele deu o exemplo do pay-per-view. Todo mundo que assina pay-per-view assina um valor, paga um valor no pacote para todos os jogos de todos os clubes. Você não assina o pay-per-view só para jogo do seu clube. A gente não assina só para ver jogo do Vasco. A gente assina para ver jogo de todos os clubes. E aí quando você coloca uma condição ou coloca uma ideia de que o torcedor coloque qual é o time dele, mostre qual é o time dele, e aí você vai acabar beneficiando dois clubes com essa ideia de votar no seu time. Acaba beneficiando Flamengo e Corinthians, mas eles não jogam sozinhos, e as torcidas dos outros clubes também compram pay-per-view para ver todos os jogos, e a torcida deles também compra pay-per-view para ver todos os jogos. Nenhum clube joga sozinho. Então tem que mudar essa disparidade no pay-per-view. É isso que está causando essa espanholização, que pode causar essa espanholização do futebol brasileiro, e é isso que está causando essa diferença toda nos contratos, nos valores dos contratos de TV. Então ele falou o seguinte: se eu ganhar as eleições, o Vasco, eu vou criar um movimento e o Vasco vai ser pioneiro, vai chamar os outros clubes, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Internacional, todos os clubes, para fazer um movimento no sentido de mudar, para mudar esse modo de agir da Globo em favor de Flamengo e Corinthians no pay-per-view. Concordo com ele, nenhum clube joga sozinho, e eu acho que a distribuição de cotas do pay-per-view tem que ser mais justa realmente. E aí o Júlio Brandt, na mesma levada, ele falou o seguinte: o Vasco não pode receber menos que o rival. Não existe essa possibilidade. O Vasco tem que receber igual. E aí ele deu o exemplo de um tempo atrás, ele falando com uma pessoa lá da Premier League, alguém que gere lá a Premier League, né? E aí ele mostrou a audiência que o Vasco dá na televisão. Essa pessoa ficou impressionada com a audiência proporcionada pelo Vasco. E aí, o que ele falou é isso: o Vasco dá audiência, o Vasco é forte, o Vasco tem torcida, o Vasco é um clube que compra, a torcida é um clube que compra produto, então não pode receber menos do que o rival. Se o Flamengo receber 100 milhões, o Vasco tem que receber 100 milhões. E aí ele também vai brigar por cotas de TV mais justa, o modelo mais justo possível
para que não haja essa espanholização que estão querendo implementar no futebol brasileiro. Deixa a opinião de vocês aí sobre a situação de cota de TV, sobre os projetos e as propostas dos dois para as cotas de televisão, galera. E aí no time para 2021, Fred Lopes falou o seguinte: pretende trazer de 2 a 3 jogadores que venham para ser titular, porque não adianta também contratar jogador que vem para ficar brigando por posição com um moleque da base. Vamos dizer, um moleque da base que ganha 15, 20 mil reais, você traz um jogador que ganha 120 mil reais, brigando por posição com esse moleque da base. Além de atrapalhar o garoto da base crescer o futebol dele, você está gastando dinheiro à toa. Então, para trazer jogador, trazer 2, 3 jogadores que venham realmente para serem titulares e aproveitar mais a base. Valorizar mais a base, aproveitar mais a base, porque isso é bom em duas frentes. Uma, você monta time forte com garotos bons de bola, e outra, pode vender ativos, vender bem os jogadores e angariar recursos financeiros. É uma boa proposta, é um bom pensamento do Fred Lopes, na minha opinião. E aí ele falou também que num período mais para frente, não agora em 2021, ele ganhando as eleições, mas provavelmente mais para frente, 2022, 2023, ele vai traçar um plano, ele quer fazer um plano para repatriar o Felipe Coutinho. É um foco dele, é uma vontade dele, e ele vai traçar esse plano para repatriar o Felipe Coutinho. Deixa a opinião de vocês aí sobre as propostas dele para time já em 2021, 2022, 2023. Deixa a sua opinião aí, galera. E o que o Júlio Brandt falou é o seguinte: ele pretende montar um time competitivo e pretende contratar um grande nome para ser ídolo do Vasco, ídolo da torcida, porque isso também traz recursos, gera dinheiro para o clube. Um grande ídolo que faça a torcida comprar mais, que dê mais audiência, que faça a torcida comprar mais jogos, comprar mais camisa, jogos que eu digo no pay-per-view propriamente, comprar mais camisa, objetos, produtos licenciados, que gera retorno financeiro. E aí ele pretende montar um time competitivo, mas algo que ele falou que eu não gostei muito: já em 2021 chegar com injeção de ânimo. Felipe, Pedrinho, Edmundo, esses caras no vestiário fazem a diferença, injeta ânimo, pagando o salário em dia, já é injeção de ânimo para o elenco. Agora, precisa de jogador de qualidade, essa é a minha opinião. E no que se refere a sócio-torcedor, o Fred Lopes pretende fazer o maior programa. O Vasco já tem hoje o maior programa de sócio-torcedor do Brasil, ele pretende melhorar esse programa. Na opinião dele, o Vasco consegue arrecadar em 3 anos 180 milhões, 60 milhões por temporada. E aí ele pretende contratar gente competente, os melhores profissionais desse ramo de sócio-torcedor, para fazer o programa, para remodelar o programa de sócio-torcedor do Vasco. E ele frisou muito isso: o Vasco consegue arrecadar, é um dos focos da gestão dele, arrecadar 180 milhões de reais em 3 anos com o programa de sócio-torcedor. E o Júlio Brandt, nessa levada do sócio-torcedor, o que ele fala é o seguinte: e eu acho muito bom isso, valorizar o torcedor de fora do Rio. O Vasco tem uma torcida nacional, o Vasco é muito forte no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul do país. O Vasco tem torcida muito grande, então ele pretende valorizar mais esse torcedor de fora. Uma das ações, um dos produtos que ele pretende vender é um espaço de convivência do torcedor vascaíno. No caso, as embaixadas do Almirante. Um lugar de convivência que o torcedor vá para ver jogo, para se reunir. Um lazer vascaíno. E pretende espalhar isso por todo o Brasil. É uma boa ideia, uma ótima ideia. O torcedor de fora do Rio tem que ser realmente valorizado e fazer planos de sócio de acordo com cada área do país. De acordo com a proximidade ou não que o torcedor tenha do Rio. Tem que valorizar mesmo esse torcedor de fora, esse sócio-torcedor de fora do estado do Rio, porque a torcida do Vasco é mais de 70% maior nacionalmente do que propriamente no Rio de Janeiro. E ele pretende, segundo ele, o programa de sócio-torcedor pretende contemplar isso, pretende valorizar o torcedor de fora do estado do Rio. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre isso. E aí, com relação a técnico, treinador, Fred Lopes disse claramente, ele prefere os gringos, prefere um técnico gringo, porque ele acha que os técnicos brasileiros pararam no tempo, não se reciclaram, não estudaram e ficaram para trás. Ele acha melhor um técnico de fora, ele acha que são mais capacitados atualmente os técnicos de fora. E o Júlio Brandt falou o seguinte: ele vê com bons olhos o Ramon, até porque o Ramon tem bom trato com os jogadores gostam dele, a torcida gosta dele, mas independentemente de se for um técnico brasileiro ou estrangeiro, ele quer um técnico que jogue para frente, que ataque e não seja um técnico defensivo, retranqueiro, que realmente leve as tradições do Vasco a sério dentro do campo.
O Vasco sempre foi um time que atacou, o Vasco sempre foi um time ofensivo, sempre teve times ofensivos e ele quer resgatar isso. E independente da nacionalidade, ele quer um técnico que jogue pra frente. Deixa a opinião de vocês aí também sobre esse assunto, galera. E pra finalizar, falando do Maracanã, o Fred Lopes acha que o Vasco tem que usar muito mais o Maracanã. O Júlio Brandt também falou isso, que tem que usar muito o Maracanã, que o Maracanã é de todos e que o Vasco sempre, a torcida do Vasco sempre lotou o Maracanã. E além disso, é uma ferramenta que pode gerar retorno financeiro alto ao Vasco, principalmente com o número de sócios elevado. Então ele vai usar muito mais o Maracanã e ele pretende brigar pelo lado direito das arquibancadas. Ele falou que é mesmo um direito do Vasco, o Vasco conseguiu isso no campo e ele vai brigar por esse direito. E o Júlio Brandt falou na mesma pegada, falou na mesma vibe do Fred Lopes, que ele pretende jogar mais no Maracanã, usar mais o Maracanã, porque é um estádio muito maior, mais confortável e que pode gerar mais recursos para o Vasco, mais dinheiro de verdade, dinheiro forte anualmente. E aí ele falou também que é um direito do Vasco, da torcida do Vasco, ficar no lado direito das cabines e ele também vai brigar judicialmente por isso, vai correr atrás dos direitos do Vasco. É isso, galera, essa foi a nossa análise das propostas do Júlio Brandt e do Fred Lopes. Deixa a opinião de vocês, comenta bastante, vamos falar de Vasco, as eleições estão se aproximando. É bom comentar, é bom a gente dar a nossa opinião. Não esquece de, se puder, deixar seu like para sugerir o nosso vídeo para mais vascaínos, compartilhar nos grupos de WhatsApp também, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.